Então, hoje a gente tem aí uma prevalência, né, enfim, de homens obesos muito alta na nossa população. Se a gente for pegar, enfim, de maneira geral, acho que mais da metade da população masculina está com excesso de peso, Nossa. né? Então, a gente tem ali uma incidência de homens relativamente com sobrepeso, com obesidade. Isso, por si só, já sinaliza que a alimentação desse indivíduo não está adequada. Primeiro, né, ele está se alimentando mal. E segundo, ele está sedentário, né, ele está mais inativo. Então isso já é o cenário perfeito para a gente causar uma série de disfunções orgânicas. As alterações hormonais são uma dessas disfunções, né? E isso pode impactar de forma muito positiva a saúde sexual desse indivíduo. Então a gente vê que a incidência das disfunções sexuais, não estou falando nem da disfunção erétil, né? Que é uma das disfunções sexuais. As disfunções sexuais são muito mais frequentes e prevalentes nesse público, né? Que está mais doente, que tem alguma comorbidade, alguma doença crônica. Então, acho que nesse sentido a gente já começa a entender o impacto que a nutrição tem na questão da saúde hormonal. Então, quando a gente começa a tratar esse paciente, melhorar esses aspectos nutricionais, né? Boa parte desses parâmetros hormonais que estavam ali alterados já começam a aumentar, né? Então, às vezes, puxa, muitos pacientes chegam para mim e falam, acho que minha testosterona tá baixa, eu tô sentindo os sintomas, né, de uma testosterona mais reduzida, e aí você vai analisar o contexto. Pode ser verdadeiro, mas mais do que isso, né? Você tem outros problemas que têm que ser resolvidos na vida desse indivíduo. E quando você começa a tratar esse paciente, né, naturalmente a gente começa a perceber alguma melhora, né, nesses parâmetros, né, no aumento dos níveis de testosterona e assim por diante. Então, acho que nesse sentido a gente já começa a entender que a nutrição, sim, tem um impacto na saúde hormonal, né? Isso a gente vê na clínica, no consultório, por meio dos exames laboratoriais. Então, acho que isso é um começo, muitas vezes, para a gente começar a pensar em saúde hormonal, né? Ver o estado nutricional desse indivíduo, né? E se esse indivíduo não apresenta também algumas comorbidades, doenças associadas a esse excesso de peso. Aí eu estou falando de hipertensão, que já é um fator que vai agravar uma disfunção sexual, uma resistência insulínica que vai afetar a saúde vascular. A gente sabe que o indivíduo diabético, ele tem ali um prejuízo, né, na sua saúde vascular. E isso vai comprometer, por exemplo, uma ereção. Então, assim, quando a gente identifica essa realidade no paciente, a gente começa a entender o porquê das queixas, tá? E é muito engraçado, né, porque o homem, ele geralmente começa, ou ele procura por ajuda médica quando a água já tá batendo, né, não digo no bumbum, mas no pescoço, né? Então, geralmente, ainda a gente tem essa cultura da negligência, né? E, puxa, eu sempre falo para meus pacientes, quando ele percebe alguma disfunção, principalmente na área sexual, pode ter certeza que esse paciente ele já está doente há pelo menos algum tempo. E existe uma idade que começa a aparecer? Ou isso, por exemplo, Tem. Muito jovem, ele já pode sentir os efeitos? A gente tem ali alguns dados epidemiológicos que mostram que a disfunção orgânica, né, aquela que está associada mesmo com alterações hormonais ou associada a algumas patologias, né, começam a surgir na população masculina a partir dos 35, 40, 45 anos de idade. Então a gente já tem um público nessa faixa etária que já começa a apresentar algum tipo de alteração orgânica que pode afetar a saúde sexual. Mas não deveria, né? Em tese, 35 a 45 são homens ativos, sexualmente falando, né? Quando a gente pega num público mais jovem, né, dificilmente a causa é orgânica. A gente tem mais questões emocionais, né, ansiedade, estresse, que podem comprometer ou levar a esse tipo de disfunção, né? Então você transita, né, de uma questão mais psicológica por uma questão mais orgânica. Então, um público por volta dos 40 anos de idade, dependendo da condição da saúde desse indivíduo, ele já começa a apresentar, assim, essas alterações, tá? Então, aí é uma faixa de 35 a 45 anos de idade.